Você já parou para pensar que War Robots não é apenas um joguinho de robô para celular? Hoje, War Robots é uma das franquias mobile mais importantes dentro do gênero de mechas. O jogo já passou de 325 milhões de usuários registrados no mundo todo, incluindo China, e entrou para o chamado Billion Dollar Club, grupo de jogos mobile que já ultrapassaram $1 bilhão em receita bruta acumulada. Mas a história por trás disso é muito maior do que robôs, armas, titãs e eventos. É a história de uma empresa que começou pequena, encontrou um nicho poderoso, cresceu rápido, foi comprada por uma gigante, entrou na estrutura da My Games, passou por uma venda bilionária em 2022, enfrentou o desafio do mercado chinês e transformou War Robots em uma franquia global. E ao mesmo tempo, é a história de um jogo que até hoje divide opiniões, amado por muitos, criticado por muitos, mas impossível de ignorar. Então hoje a gente vai falar da história da Pixonic, a criadora de War Robots. Como essa empresa saiu de uma startup pequena, criou um dos maiores jogos de robô do mundo mobile e por que o War Robots continua sendo um caso tão interessante de sucesso, polêmica e sobrevivência no mercado free-to-play. Capítulo 1. Antes dos robôs. A Pixonic não nasceu já como a empresa de War Robots. Segundo a própria Pixonic, a história começou em 2009, como uma empresa de startup. Nos primeiros anos, o estúdio trabalhou em projetos para redes sociais, como Domoviata, Adventure Island e Airport. A empresa também lançou um jogo mobile chamado Robinson, que chegou a ficar bem posicionado no Google Play e na App Store. Esse detalhe é importante porque mostra uma coisa: antes de acertar em War Robots, a Pixonic estava procurando seu lugar. Ela estava testando o mercado, plataforma, estilo de jogo e modelo de negócio. Não começou com um grande império, começou como muitas empresas de games começam, tentando entender onde estava a oportunidade. Depois desses primeiros passos, a própria Pixonic diz que colocou seus esforços no mercado mobile. E isso foi uma decisão muito importante, porque naquele período o celular estava deixando de ser apenas uma plataforma para jogos simples e casuais. O mobile começava a virar um mercado sério, começava a receber jogos competitivos, jogos online, jogos com progressão, eventos e atualizações constantes. Foi nesse cenário que a Pixonic encontrou a ideia que mudaria completamente a sua história. Capítulo 2. Nasce o Walking War Robots. Em 2014, a Pixonic lançou um jogo chamado Walking War Robots, que mais tarde se tornaria simplesmente War Robots. Na primeira fase, War Robots ainda era muito menor do que o jogo que conhecemos hoje. A proposta era direta: colocar o jogador em batalhas online pilotando robôs gigantes, com foco em combate PVP, progressão e evolução de equipamentos. E aqui está o ponto que fez War Robots chamar a atenção. Ele pegou uma fantasia muito forte, pilotar uma máquina de guerra gigante e colocou isso no celular, de uma forma acessível. Não era apenas mais um jogo de tiro genérico, era um jogo de peso, um jogo de máquinas pesadas, um jogo de posicionamento, estratégia, controle de mapa, trabalho em equipe e destruição. Naquela época, muitos jogos mobile ainda eram muito simples, mas Walking War Robots dava ao jogador uma sensação diferente. Parecia um jogo mobile tentando falar com um público mais hardcore. E para muita gente, ver batalhas PVP de robôs gigantes em tempo real no celular era algo impressionante. Capítulo 3. O crescimento rápido. Em 2016, a própria Pixonic anunciou que o Walking War Robots já tinha passado de 15 milhões de instalações. Esse número mostrava que o jogo já tinha deixado de ser apenas uma aposta e começava a se tornar um fenômeno dentro do mobile. Poucos meses depois, veio uma mudança simbólica. Walking War Robots passou a se chamar apenas War Robots. Em agosto de 2016, a Pixonic anunciou que o projeto tinha chegado a um novo marco. O jogo ganhou um novo nome, um novo logo e também recebeu o pacote de robôs britânicos Camelot, com Gareth, Galahad e Lancelot. Essa mudança de nome parece simples, mas é muito importante para a marca. Walking War Robots descrevia o jogo.
War Robots virava uma identidade. Era mais curto, mais forte, mais fácil de lembrar e mais fácil de vender globalmente. Nesse momento, War Robots já não era mais apenas uma aposta, ele estava se tornando o principal produto da Pixonic. E quando um jogo cresce rápido assim, ele começa a chamar a atenção não apenas dos jogadores, mas também de empresas maiores. Foi exatamente o que aconteceu. Capítulo 4. Compra pela Mail.ru e venda a MyGames. Também em 2016, a empresa foi comprada pela Mail.ru Group, uma gigante russa de internet e tecnologia. A aquisição foi avaliada em até 30 milhões de dólares, com 20 milhões pagos inicialmente e mais 10 milhões dependendo do cumprimento de certas metas. Na época, War Robots já era forte em vários mercados internacionais. Reportagens da época destacavam que o jogo tinha presença importante em países como Estados Unidos, Japão, China, Coreia, Alemanha e Rússia. Esse foi o momento em que o War Robots mudou de escala. Antes, a Pixonic era um estúdio que tinha criado um grande sucesso. Depois da aquisição, War Robots passou a fazer parte de uma estrutura muito maior, com mais recursos, mais capacidade de publicação, mais marketing e mais ambição global. Mas aqui entra uma parte importante da história. Anos depois, o nome Mail.ru começou a aparecer menos e o nome MyGames passou a aparecer mais. Isso aconteceu porque em 2019, a Mail.ru organizou seus projetos de games sob uma nova marca internacional, chamada MyGames. Então, quando vemos notícias recentes dizendo que MyGames e Pixonic, não significa que a Pixonic foi comprada de novo naquele momento. Significa que a Pixonic, que já era da Mail.ru, passou a fazer parte da estrutura global de games chamada MyGames. E em 2022 veio outra mudança corporativa importante. A VK, antiga Mail.ru Group, vendeu a MyGames para Alexander Chachava, Managing Partner da Lera Capital, por cerca de 642 milhões de dólares. Essa venda não foi apenas da Pixonic isoladamente, foi a venda da divisão MyGames como um todo, que incluía jogos, estúdios e operações internacionais. Depois dessa venda, a MyGames passou por uma reestruturação. A empresa anunciou que sairia do mercado russo, separaria os produtos ligados à Rússia em uma entidade independente, chamada de Astrum Entertainment, e passaria a focar no desenvolvimento internacional. Para o War Robots, o ponto principal é este. O jogo começou como um projeto da Pixonic, cresceu, foi parar dentro da Mail.ru, depois passou a fazer parte da marca MyGames e depois continuou dentro da MyGames após a venda de 2022. Ou seja, War Robots não ficou parado dentro de uma empresa pequena. Ele passou por várias fases corporativas. E isso muda muita coisa. Porque quando um jogo entra em uma estrutura maior, ele ganha mais força para crescer, mas também passa a carregar mais pressão por resultados, receita, atualizações constantes e expansão internacional. E talvez seja aqui que começa uma das grandes discussões da comunidade. Quando o War Robots cresceu, ele ficou melhor ou ficou mais pesado, mais complexo e mais monetizado? Capítulo 5. De jogo mobile para jogo vivo. Com o passar dos anos, War Robots deixou de ser apenas um jogo de batalhas com robôs e virou o que chamamos hoje de jogo vivo. Isso significa atualizações constantes, novos robôs, novas armas, novos sistemas, eventos, balanceamentos, reworks, mudanças de meta e mecânicas cada vez mais complexas. Um dos grandes marcos foi a chegada dos Titãs, na atualização 5.6 em 2019. A própria War Robots descreveu os Titãs como um novo tipo de robô, maior e mais poderoso do que os robôs normais, que o jogador poderia usar uma vez por batalha, como uma espécie de Ultimate Ability. Esse tipo de atualização muda completamente a identidade de um jogo. Quando você adiciona titãs, pilotos, drones, naves-mães, módulos, armas especiais e novos sistemas de progressão, o jogo ganha profundidade, mas também ganha complexidade.
Para jogadores veteranos, isso pode ser conteúdo novo. Para jogadores novos, isso pode ser uma barreira enorme. E esse é um dos maiores desafios de War Robots, como continuar criando novidades para quem joga há anos, sem transformar o jogo em algo assustador para quem está chegando agora. Em 2020, outro marco importante foi o projeto War Robots Remastered. A Pixonic anunciou uma grande atualização gráfica, com animações, texturas e geometrias atualizadas para robôs e armas, mais de 100 efeitos visuais modificados, mapas com rework, como Canyon, Valley, Moon e Power Plant, iluminação melhorada em vários mapas e elementos de interfaces atualizados. A empresa deixou claro que o objetivo era melhorar o visual, mantendo as mecânicas de jogo intactas. E esse tipo de mudança é essencial para um jogo que quer durar muitos anos. Porque o visual envelhece, o mercado muda, os celulares melhoram, a expectativa dos jogadores aumenta, e um jogo mobile que quer sobreviver por 10 anos precisa se atualizar tecnicamente. War Robots fez isso, mas, ao mesmo tempo, cada grande atualização também aumentava a distância entre o War Robots clássico e o War Robots moderno. Capítulo 6 – O sucesso bilionário. Em 2025, a MyGames anunciou que o War Robots ultrapassou $1 bilhão em receita bruta acumulada em todas as plataformas. Segundo a própria MyGames, de acordo com o Data AI, menos de 100 jogos mobile na história tinham alcançado esse nível de receita. Em 2026, no aniversário de 12 anos do jogo, a Pixonic destacou novos números: 325 milhões de usuários registrados no mundo, incluindo China, com cerca de 20 milhões adicionados no último ano. A empresa também mencionou recursos recentes como Cross-Platform, APK Oficial e QCam. Ou seja, mesmo com críticas, mesmo com altos e baixos, mesmo com jogadores reclamando de balanceamento, monetização e meta, War Robots continuou crescendo. E isso é o que torna o caso da Pixonic tão interessante. Poucos jogos mobile conseguem sobreviver por mais de uma década. Menos ainda conseguem continuar relevantes, lucrativos e com uma comunidade ativa depois de tantos anos. War Robots conseguiu, mas esse sucesso também veio com polêmicas. Capítulo 8 – O lado polêmico, amor e crítica da comunidade. Agora vem a parte que não dá para ignorar. War Robots é um sucesso absurdo, mas também é um jogo que gera muita crítica. E isso acontece porque War Robots vive exatamente no centro de uma tensão que existe em muitos jogos free-to-play. De um lado, a empresa precisa gerar receita, pagar equipe, manter servidores, criar conteúdo novo, fazer eventos, atualizar o jogo e continuar competindo no mercado. Do outro lado, o jogador quer sentir que a habilidade, estratégia e dedicação ainda importam mais do que simplesmente comprar o robô mais novo, a arma mais nova ou o equipamento mais forte do momento. E War Robots vive nesse conflito há anos. Entre as críticas mais comuns da comunidade, aparecem reclamações sobre power creep, robôs e armas muito fortes no lançamento, dificuldade de acompanhar o meta, progressão pesada, nerfs, buffs e a sensação de que o investimento do jogador pode perder o valor quando o meta muda. Aqui é importante ser justo. Isso não apaga o sucesso do jogo, mas mostra a tensão de um produto vivo. Um jogo como War Robots precisa lançar novidades para manter o público interessado. Só que toda novidade forte demais pode gerar a sensação de desequilíbrio. E toda mudança de balanceamento pode fazer parte da comunidade sentir que aquilo que ela conquistou ou comprou perdeu valor. Pessoalmente, eu vejo War Robots como um caso muito forte de jogo vivo. Ele sabe criar desejo, sabe lançar novidades, sabe manter a conversa na comunidade, sabe fazer o jogador olhar para o próximo evento e pensar o que vem agora. Mas o desafio de um jogo vivo não é apenas lançar conteúdo, é manter confiança. E quando a comunidade começa a sentir que o meta muda rápido demais, ou que o jogo empurra demais para a monetização, essa confiança fica abalada. Essa é talvez a maior dualidade de War Robots. Ele tem uma fantasia incrível, batalhas únicas, robôs marcantes e uma comunidade fiel.
Mas ao mesmo tempo, muitos jogadores sentem que o ciclo de novos equipamentos, eventos, nerfs e buffs pode ser cansativo. E mesmo assim, War Robots continua sendo discutido, jogado, criticado e acompanhado. Isso diz muito sobre a força da marca. Capítulo 9. Encerramento e acervo pessoal. Comenta aí, para você, qual foi a melhor era de War Robots? A era clássica, antes dos titãs? A fase dos pilotos e drones? Ou War Robots atual, com todo esse universo expandido? E se você jogou War Robots desde o começo, comenta também em que ano você entrou no jogo. A seguir, vou deixar algumas cenas e imagens do meu acervo pessoal.